Bom dia, amém? Vamos se colocar de pé, vamos ler a palavra de Deus para iniciarmos. Em Marcos, eu senti de ler essa escritura hoje de manhã, Marcos 16, a partir do versículo 15, né? Marcos 16, a partir do versículo 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Amém? Amém? Nós não somos seguidores de sinais, mas como vivemos a palavra, esses sinais têm que seguir. Amém? Amém? Você crê assim? Amém. Vamos ler junto novamente o 17. E esses sinais... Vamos ler juntos, todos juntos. E estes seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Amém? Bom, Elton, venha dirigir uma oração para nós iniciarmos. Abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus, Pai Celestial, te agradecemos, Pai, novamente por mais uma manhã que o Senhor está aqui, Senhor. Cada um de nós estamos sentindo a Tua presença, Pai. Que o Senhor derrame, Pai, mais do Teu Espírito novamente sobre nossas vidas. Que possamos ir para casa cheio do Teu Espírito, Pai. Que o Senhor nos guarde, nos proteja de todo mal, Senhor. Que o Senhor nos guie, Pai. Pai, ajude, Pai, os louvores, Senhor. Os hinos, Pai, especiais, Senhor. Os instrumentos, Pai, que o Senhor abençoe, Pai. Cada um, Senhor. Abençoa a Tua palavra, Pai, que aqui é o carro-chefe, Senhor. Sem ela nós não somos nada, Pai. Que o Senhor, Pai, possa falar com nossos corações, Senhor, e nós ir para casa, Pai, cheio do Teu Espírito, Pai. Nós te desejamos, Pai, que o Senhor seja o nosso convidado especial nessa manhã, Pai. Desde já nós te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos começar louvando com o santo, seu nome é santo. 403 do Inário, quem tem o Inário é maior. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Levante seus braços, solte tua voz. Santo, Santo. Se desligue lá fora. Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo. Vamos começar de novo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo. Jeová
Shammah, Jeová Shalom, Eloi El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Shammah, Jeová Shalom, Eloi El Shaddai. Senhor dos exércitos, Ele é santo. Jesus provedor, Ele está aqui. Jesus é a paz. Jesus provedor, Ele está aqui. Jesus é a paz, Ele é Deus e Ele santo, santo. É o Senhor. Agora nós vamos adorar dessa maneira. Enquanto os irmãos cantam santo, as irmãs glorificam ao Senhor. Santo. As irmãs glorificam ao Senhor. Santo. Santo. É o Senhor. Glorifica, irmã, agradeço. As irmãs cantam, os irmãos glorificam. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja. Bendito seja o nome. Uma vez todos juntos. Aleluia! Você quer falar com Ele enquanto nós solamos aí no teu banco? Vamos tirar um momento de adoração. Mais uma vez encerramos.
Ele é santo, amém? Louvado, engrandecido seja o seu nome. Podemos assentar. Aleluia, amém. Vamos já de imediato, vamos ouvir a irmã Naomi e a irmã Rebeca, né? Vamos ouvir o hino especial, depois estaremos continuando os louvores. Senhor, esse meu leito, minhas falhas. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me deixa ainda informe, decidistes me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos, me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que faltar e fazes transbordar. Retira a paz de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu seja sempre o maior. Me viste ainda em fome, decidistes me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos seus pés e anulo o que há em mim. Eu quero
que em mim tu sejas sempre o maior, e que em mim tu sejas sempre o maior. Amém. Que Ele seja sempre o maior em nossas vidas, né? Você quer louvar o Senhor com hino, irmão Jonathan? Vamos ouvir o irmão Jonathan cantando o hino. Deus abençoe os irmãos. Amém. Na oração encontro calma, amém. Quem encontra calma aqui orando, falando com Jesus, amém? Eu encontro, né? Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus falar com Deus, falar com Deus. Que privilégio abrir a alma ao Criador. É verdade, né, irmão? Tem momentos que é difícil, mas o Senhor é o nosso refúgio. E ouvir a voz do Salva, o nosso Salvador está aqui. Grande é o nome. O que Ele faz, irmão? E as obras que Ele, o seu amor não tem limite em seu perdão. Encontro mais uma vez, as obras em são grandes, mas não grande. Lembre, irmão, o que Ele fez por você. Lembre. E as obras que Ele, o seu amor não tem limite. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Grande! Grande! Lembre, irmão, lembre! Quanto Deus tem sido bom! E as obras que Ele, o seu amor! Em seu perdão encontro. Só o piano agora. Falar com Deus é o que preciso. É o que a gente precisa, né, irmão? Pois Ele é a fonte de. Só Ele é a fonte de poder. Só. Cante, irmão. Pois me dá força pra falar com Deus, falar com... É o que preciso, cante, igreja. Isso, cante. Pois Ele é a fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, né? Somente com Ele faz sentido.
nosso Deus. Cante, igreja! Isso! E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite em seu perdão. Só o piano agora. Bote sua mão pra cima, irmão. Declare isso. Fale com Ele agora. E é uma gratidão, irmão, uma gratidão. O que Ele fez por nós não tem limites em seu perdão. Encontro paz. Palmas para o nosso Salvador, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia, amém. Aleluias. Aproveitando que vocês estão de pé, vamos orar pelas ofertas. Bom, Cristiano, o senhor ora pelas ofertas, o irmão estará. Mantenha essa atmosfera, conserve perto de você, amém? Por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado nesta manhã. Te agradecemos pela vida, pela saúde, por tudo quanto o Senhor tem nos provido, Pai. Estamos aqui para te adorar com louvores, com adorações, Senhor. Queremos te adorar também com as ofertas, Pai. Que o Senhor receba, Senhor, toda oferta que teremos a te trazer, Senhor, de todo o coração, Pai. Que o Senhor abençoe a cada um de nós que está aqui, Senhor, os que não puderam vir, Pai. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos assentar. Mais alguém tem um hino especial? A irmã Jennifer não tem, irmão Lucas? Não? Vamos cantando então enquanto eles vão coletando as ofertas. 348. Você quer ser batizado pelo Espírito Santo? 350, melhor dizendo. 350. Ré maior. É um hino bem antigo, mas eu creio que vocês conhecem. O corinho diz assim: se me batiza com o teu ser da redenção, para alegrar a minha alma e aquecer o meu coração. Vamos começar aí então. Senhor, eu te peço e te imploro, vivo sempre clamando. Senhor, tu vê que eu choro, manda o teu fogo para enxugar o meu pranto. Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Se me batiza, com o teu ser da redenção, para alegrar a minha alma e aquecer o meu coração. Vocês conheciam esse hino? Vamos cantar de novo o corinho. Se me batiza, mudar para alegrar Senhor, não me canso esta palavra buscar, vivo sempre clamando. Senhor, eu quero ganhar, manda o teu Espírito para aquecer o meu canto. Senhor, Senhor,
assim, com o teu selo da redenção, para alegrar a minha alma e aquecer o meu coração. Se me batiza com o teu selo da redenção, para alegrar o meu coração. Amém. Mais um pedido em especial nós vamos ouvir, depois estamos cantando mais um hino e vamos à palavra. Irmã Daniela, tem um hino? Vamos ouvir?
águas do teu amor me purifica. Eu quero ser limpo como uma mão no teu poder, Senhor. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como uma o seu poder. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar mais assim. Eu creio que todos conhecem também. Ele é o teu socorro. Ele é o teu socorro. Se coloque de pé, Lá maior. Quando estou angustiado, quando penso está tudo acabado, Ele vem me socorrer. Quando penso estou sozinho nesse caminho com tantos espinhos, Ele vem me socorrer. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, meu amigo e fiel consolador, precioso és pra mim. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, meu amigo e fiel consolador, precioso és pra mim. Vamos subir o tom, vamos pra Dó maior. Quando estou angustiado, quando penso está tudo acabado, Ele vem me socorrer. Quando penso estou sozinho nesse caminho com tantos espinhos, Ele vem me socorrer. Ele é teu socorro. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, meu amigo e fiel consolador, precioso és pra mim. Espírito Santo, levante seus braços enquanto cantamos. Quero ver você soltar a sua voz. Nós vamos subir mais um tom ainda, vamos cantar mais uma vez. Ré maior. Espírito Santo, solte sua voz. Espírito Santo, meu amigo e fiel consolador, precioso és pra mim. Espírito
Espírito Santo, Espírito Santo, meu amigo e fiel Consolador, precioso és pra mim, precioso és pra mim. Inclina tua fronte, feche seus olhos. Somente crer, somente tudo é possível. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Graças a Deus. Bom dia, irmãos. Que o Senhor continue nos abençoando. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Tão conhecido isto. E nós nunca nos cansamos de ler esta passagem da Bíblia. E Israel, ele vivia de ciclos. As festas anuais nunca mudavam até hoje. Havia festas principais, mas as festas nunca mudavam. A única coisa que Deus não queria é que aquilo se tornasse uma rotina, mas eram as mesmas. O que enojava a Deus não é eles repetirem. O que enojava a Deus é eles repetirem sem sentimento. O que enojava a Deus é aquilo que Deus colocou tão sagrado se tornar tão banal. E nós tendemos a, por ser o mesmo, ficar insensíveis. E ele não vai mudar por isso. Ele vai continuar o mesmo. É nós é que temos que mudar. E isto que Deus é importante para nós de ele não mudar, porque é a única causa de nós não sermos consumidos. É por ele não mudar. Senão nós já tínhamos sido consumidos, se ele tivesse uma mudança. Então Deus não vai mudar os seus rituais, a sua maneira, a sua forma de adoração, de louvor, de cultuar, de adorar, para querermos inovar, para sentirmos uma coisa nova. Não, Deus não fez assim com Israel. Volto a frisar, Deus não queria mudar a maneira como Israel adorava a ele, para que eles se sentissem diferente. Deus queria que eles fizessem a mesma coisa, mas com sentimento. E é o que nós temos que fazer. Quando viemos ao culto, não viemos a mesma coisa. Não é o mesmo culto, não é o mesmo sábado, não é o mesmo domingo, não é a mesma escola. Tem que ser diferente. Pode ser o mesmo hino, pode ser a mesma leitura da Bíblia, mas tem que ser com sentimento. É a mesma Páscoa, mas tem que ser com sentimento. É para lembrar, é a mesma ceia, é o mesmo vinho, é o mesmo pão, mas tem que ser com sentimento. Não pode se tornar um ritualismo aquilo. Você tem que vir como se viesse pela primeira vez. É isso que Deus gosta.
diz a Bíblia, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele, isso eu acho lindo, verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Aleluia! Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os pecadores repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Ó, se não houvesse, ó Pai, esta Páscoa, como disse o teu profeta, uma manhã que houve uma dupla saída de sol, além do sol natural que saiu, Senhor, no Oriente, também saiu o sol da justiça, daquela sepultura gelada. Ali há vida, Senhor, e hoje nós podemos cantar: Ele vive, Ele vive, Ele vive. Sim, por isso eu posso crer no amanhã, Senhor, é porque Tu estás vivo nesta manhã, e reina para todo sempre, e habita nos corações que têm sede da Tua palavra, e que querem viver por amor a Ti. E Pai, nos abençoe nesta manhã, nos dê uma porção da Tua palavra, abençoe o Teu povo, aqueles que estão através da internet ouvindo e vendo, e Teu Espírito Santo os atinja e mova sobre nós mais uma vez um molho da Tua glória, que, ó Pai, os frutos o Senhor possa ver, e o Senhor se alegrar através desses frutos da Tua palavra e do Teu sacrifício, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Podem ficar à vontade, meus amados. Glória a Deus. O irmão Brana pregou uma mensagem intitulada Abraão, no dia 24 de junho de 1955.
E quando ele prega esta mensagem, ele fala alguns segredos sobre fé. Ele fala alguns segredos sobre o que Deus nos dá. E nós nos enganamos muitas vezes em relação ao que Deus nos dá. Porque nós pensamos que Deus trabalha com produtos prontos, com bênçãos prontas. Só que não. Deus não trabalha com bênçãos prontas. Deus trabalha de uma forma que Ele te dá uma semente. Ele te dá uma semente para que você possa cuidar daquela semente, regar aquela semente e colher o fruto para você sentir o valor daquela bênção. O que nós esperamos? Nós esperamos como que numa loja ou num supermercado. Nós vamos num supermercado e pegamos o produto pronto. Nós vamos numa loja e pegamos o produto pronto. Com Deus não é assim. Deus não trabalha desta forma. O profeta de Deus diz no parágrafo 8 dessa mensagem, e você escute bem e preste atenção, porque isso pode lhe ajudar a partir de hoje você ter uma nova visão do que você pede para Deus, do que você ora. E muitas vezes Deus já te deu, só que você pegou aquilo e esqueceu de plantar. Você pegou aquilo e esqueceu de regar. Você pegou aquilo e simplesmente matou pelo caminho através de muitas coisas. Mas Deus te deu. Deus respondeu a tua oração. Mas o que você fez com aquilo, você não soube plantar, regar e cuidar até que você visse aquilo materializado. Se você me pede um broto de uma árvore de carvalho, eu dou a você um carvalho. Você terá prontamente um carvalho em forma de semente. Isto é o que estamos tentando pregar. A palavra vinda da Bíblia. Pois essa é a promessa de Deus em forma de semente. Mas você não quer a semente. O índio, e nunca, jamais discriminando ninguém, mas a forma que nós tratamos, muitas vezes, tanto os nossos filhos, é como o Brasil trata os índios. Eles dão o produto pronto para o índio. Eles não dão a semente. Se der a semente, eles comem a semente e não plantam. Deus, ele faz diferente. Deus te dá a semente para te ensinar a plantar. Os nossos filhos, muitas vezes, nós estragamos eles, e o irmão Brana disse que só existe filhos delinquentes porque os pais formaram eles delinquentes. Nós damos pronto para os filhos, nós não ensinamos eles a sentir o valor do produto que eles adquiriram. E estragamos eles. Deus não quer nos estragar. Deus quer fazer nós valorizar o que nós ganhamos da parte dele. E esse assunto de você ser ensinado que você pão e você recebe, calma aí. Deus te dá uma semente. Então, o que nós estamos tentando ensinar é a palavra vinda da Bíblia, pois essa é a promessa de Deus em forma de semente. Jesus disse que a palavra de Deus é a semente que um semeador saiu a semear. Veja, e nenhuma promessa divina de Deus será recebida dentro do seu coração, não com incredulidade. Aí, se você tiver um tempinho, você vai pegar e ler no capítulo 13 de Mateus a parábola do semeador e a explicação da parábola do semeador. Aquilo ali não é quando você recebeu e foi evangelizado, é também.
mas é cada culto aquilo ali. É cada vez que tu lê a Bíblia aquilo ali. Porque se tu vem num culto desse e o teu coração for uma beira de estrada, a semente está sendo semeada. Ela é boa, ela é fértil, ela produzirá, porque ela tem os genes divinos. É uma semente de cura? Vai produzir. Mas se tiver incredulidade no teu coração aí, não vai produzir. Porque a semente de Deus, a fé, não se mistura com a incredulidade. Veja. Então, não com incredulidade misturada com isto. Isto produzirá apenas o que está prometido, pois a promessa é de Deus. E Deus não mente. Segure isto como Abraão fez. E ele, o grande Deus, fará isto real para você. Abraão pegou a semente, uma promessa, correto? E ele colocou no seu coração, na terra. E ele começou o quê? A regar. Ainda que alguém dizia, essa semente não vai nascer, Abraão. Isso é mentira. Isso aí já apodreceu, já era. Não. Eu estou cuidando dela. Deus me prometeu. Veja, no primeiro que te interpela, no primeiro que te lança uma dúvida, no primeiro você simplesmente já larga aquilo de lado. Aí você diz assim, Deus se esqueceu de mim. Não, não, foi você que esqueceu da promessa dele. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esquece. Sim, por que Deus não se esquece? Lembra quando o irmão Branham estava no culto, e o irmão Doc estava pensando que o irmão Branham tinha esquecido da menina? E o irmão Branham disse, irmão Doc, eu não me esqueci dela. Veja, Deus não se esquece de você e daquilo que ele te prometeu. Mas nós somos propensos a esquecer. Abraão deu algumas vaciladas, desceu ao Egito e tudo, mas voltou para o caminho. Nós podemos até dar algumas vaciladas e tudo, sair e descer, mas devemos voltar para o caminho da fé. Porque se ele prometeu, ele é capaz de cumprir. Mas nós pensamos, mas por que ele prometeu e o fulano não recebeu? O Paulo vem e diz, bom, a incredulidade nunca estorva a Deus. Porque o profeta de Deus diz que quando Deus não faz com você aqui, isso não vai impedir ele de fazer com alguém ali na frente. Você simplesmente vai perder aquilo porque você não creu. Correto? Mas você vai tomar aquilo como semente e você vai regar aquilo, você vai cuidar daquilo. Veja, eu peguei um papelzinho uma vez, há muito, vamos dizer uns 25 anos atrás, e eu li O Supermercado do Céu. Não sei se você já leu isso. O Supermercado do Céu. E então o indivíduo entrou no supermercado e o dono do supermercado disse, você pode entrar e pegar o que você quiser. Então eu quero um pouco de amor. Eu quero um pouco de paz. Eu quero um pouco de gozo, de longanimidade, eu quero benignidade, eu quero bondade, eu quero fé, eu quero mansidão, eu quero temperança, eu quero felicidade, eu quero humildade, eu quero cura divina, eu quero prosperidade na minha vida. Ele foi então nas prateleiras, pegou tudo aquilo, botou num pacotinho desse tamanho, entregou para ele. Mas está tudo aqui? Está tudo aí. Mas está tudo aqui? Sim, está tudo aqui. E ele abriu, eram sementes. Sim, mas eu achei que eu ia já levar a felicidade. Eu achei que eu já ia levar o amor. Eu achei que eu já ia levar a humildade. Eu achei que eu já ia levar a benignidade. Eu achei que eu já ia levar a cura divina. Já ia chegar aleijado e sair andando. Já ia chegar com câncer e sair sem. Assim, aqui no céu nós trabalhamos com sementes. Deus te dá sementes. Se você quiser paciência, Deus te dá a semente da paciência. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai te dar muita coisa para te produzir aquela paciência. Ele vai te dar um irmão no teu pé para te enfurecer. Porque ele te deu uma semente, você vai ter que cuidar daquilo. Ele vai ter que trabalhar em você.
trabalhar em mim. E eu quero isso, você quer isso, porque nós almejamos a perfeição de Deus. Sim, e às vezes nós não queremos essas pessoas que nos esfolam, sabia? Nós queremos só aquelas pessoas que... Gente, quem cresce na bonança nunca sabe... Deixa eu falar um negócio para vocês. O que é imunidade? Vai na África e você sabe o que é imunidade. Vai na África e você sabe o que é você chegar ali num restaurante e você voltar vomitando. Vai num Guiné-Bissau e você entrar no restaurante e dizer, eu não como aqui. E todo mundo entra ali e come. E sai tranquilo. Se você comer ali, você já era. Vai no Amazonas e come uma alface lavado com a água do rio e você já era. Você pega uma febre amarela, você pega qualquer outra coisa, comendo uma alface lavada com a água do rio. Eles lá comem, bebem a água do rio e estão muito bem. Isso se chama imunidade. Porque o corpo deles foram trabalhados através daquilo, do intempérie. Quem de vocês aqui, da minha idade, não brincou nos rios de chuva, nas águas, nas correntezas? Quem não mergulhou em rio de pirita, que nem eu? Porque quando nós tínhamos um cobreiro, uma frieira, sabe onde é que nós ia curar? Era na pirita, na água da pirita. Aquilo curava qualquer coceira. Era nós. Mas hoje, quem bota o pé no chão? Mas, veja, eles são todo parrudinho, gordinho, vermelhudinho, mas pega uma gripe e já era, 5 dias na cama. Porque não tem imunidade. Deus quer que você crie imunidade. Deus quer que você cresça. Deus quer que você seja forte. Ao ponto de Deus dizer, diga ao fraco, eu sou forte. Porque Deus não gosta de fracote. Deus não gosta de crente. O profeta usou um termo, florzinha de estufa. Híbrido. Que churuminga por qualquer coisa. Então, para Deus te fortalecer, Ele é obrigado a te passar, muitas vezes, por vales que você não quer. Enfrentar pessoas que não gostam de ti, que te xingam na cara. Por quê? Porque Deus quer que você seja forte. Não é qualquer blá 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 que você vai se entristecer. Não é qualquer choro, não é qualquer ofensa que você vai sair da igreja. Você tem imunidade. Ou não, não me cumprimentou. Por não te cumprimentar, tu não vai na igreja. Porque virou a cara, tu não vai mais. Isso é falta de imunidade. Isso é morrer de gripe, gente. Não é assim? Porque eu fui lá, o pastor nem ligou para mim, porque o pastor não foi lá em casa. Falta de fé. Falta de fé. Isso para mim nem é crente. Porque não ir mais na igreja porque o pastor não cumprimentou, não tem imunidade. Não tem fé genuína. Não foi esfolado o suficiente ainda. E o José é esfolado por Rubem, por esse, por aquele, por Naftali, esfolado por todos. Aí quando eles chegam lá, eles... Opa, meus irmãos estão aí. Ele tinha imunidade suficiente para passar por tudo aquilo, erguer a cabeça, governar o Egito e ser o dono do mundo. Deus quer que você seja assim. Porque você vai governar o céu. Nós vamos governar no milênio, junto com Ele. É ou não é? Vamos sentar do lado dele. Vamos julgar os anjos e o mundo. Deus quer te colocar numa posição elevada. Pega Coríntios 6 e você vai ver. Você vai julgar os anjos e o mundo. Aí Deus diz assim, e tu não consegue o quê? Julgar uma causinha. Então Deus quer imunidade. Então se Deus te coloca numa causa pequena contra o teu irmão, sabe o que Deus está te fazendo? Vamos ver um teste. Porque, Paulo, como é que se vocês não conseguem julgar entre vocês um casinho pequeno, como é que vocês vão querer julgar os anjos? Então Deus te dá um causinho pequeno para ver onde é que você vai. Porque se você for fiel no pouco, que Ele vai te colocar onde? Aí você não quer? Você não quer subir? Você não quer ser elevado? Então seja fiel no pouco. Deus te deu um casinho entre você e o teu irmão. É um casinho pequeno.
esquece que vai ter anjo para te julgar, hein? Aleluia. Tu vai julgar o mundo. Quem sabe o George Bush vai ser colocado na tua frente para ser julgado. Quem sabe Hitler vai ser colocado na tua frente para ser julgado. Os demônios, os anjos vão ser julgados por você. E daí? Você não conseguiu julgar o casinho entre tu e o teu irmão, entre tu e a tua irmã? Você perdeu a causa? E a causa é simples, você não vai com emoções, você não vai com nada, porque ninguém vai, um advogado não vai. Quando se quer ganhar a causa de uma pensão de uma senhora que teve um filho, ele não vai lá assim, ó, essa aqui não trabalha, ela é doente. Não vai na emoção. Não, a lei diz no parágrafo tal, assim, que ela tem direito à pensão do marido de tanto por cento, seu juiz. Não vai com emoções. Lembra que o irmão Brana disse, quando o irmão Brana foi pregar sobre Sansão? Ah, e o irmão Brana fez todo mundo chorar. O que o advogado, que era o pastor dele, disse? Você foi o pior que eu já vi. Mas eu fiz todo mundo chorar. Eles choram em velório, choram em casamento. Você não citou um versículo da Bíblia. E a Bíblia é a nossa lei. Então não vá com o diabo, com emoções, não vá para ganhar. Não. O que o parágrafo da lei diz? Mas eu estou certo. O parágrafo da lei diz que você que está certo tem que pedir perdão para o irmão que está errado. É muito simples. É muito simples. O parágrafo da lei diz que se você se humilhar, você será exaltado. Pronto. Deus te deu uma causinha pequena para te ganhar, para te vencer o diabo, para te colocar o diabo debaixo do pé. Aí quando você vence aquilo, o Espírito Santo chega diante do Pai e sei, o teu filho está nota 10. Aleluia! Glória a Deus! Ele passou da prova, ele passou do teste. Ele vai ter condições de chegar e sentar no trono. Porque ele só usa os parágrafos da lei, entende? E cumpre com a palavra e obedece a palavra. Ele não só usa para o seu benefício, mas ele usa também os parágrafos da lei quando fere ele. Quando machuca ele, quando ele tem que se humilhar, quando ele tem que se render, quando ele tem que se arrepender. Você tem sementes. Vai depender de você. Vai depender da tua conduta para chegar lá, para chegar na glória. E eu descobri uma coisa. Eu estava ministrando numa casa para alguns casais e eu disse, e aí um indivíduo, mas o fulano, mas o Beltrano, eles me criticam muito, eles criticam isso, eles criticam aquilo. Aí eu disse assim, eu quero te dizer uma coisa para você. E como é que você se sente? Eu me sinto humilhado. Eu me sinto assim. Você sabia que só quem critica os outros, só quem se importa com os outros, eles só se importam com pessoas maiores do que eles? Ninguém se importa com os inferiores. Ninguém briga com os inferiores. Só os irmãos de José brigaram com José. José nunca brigou com eles. Porque José era superior. Davi nunca brigou com ninguém. Porque Davi era superior. Quem inveja, quem fala mal, quem critica, é porque é inferior. Eu só vou te criticar, irmão Valdomiro, se eu for inferior de ti. Se eu só vou te perseguir, se eu for inferior a você. Eu nunca vou perseguir alguém que é inferior a mim. Nunca. Eu nunca vou perseguir alguém que é inferior a mim. É interessante, sabe por quê? Porque na igreja não é diferente. Eu disse uma vez, algum dos apóstolos quiseram ser igual a Jesus? Não. Aí entra o ato de humildade. Sabe por quê? Porque Jesus, ele era o menor ali. Em
todos os sentidos, Jesus fazia isso, Jesus lavava os pés, Jesus fazia aquilo, Jesus fazia tudo. Mas tinha o Pedro querendo ser mais que o João, tinha o João querendo ser mais que o Pedro, tinha o Tiago querendo ser mais. A briga era entre eles. Mas ninguém queria ser Jesus, porque ninguém quer ser aquele que serve. O querer tu quer, e tu só peleja, tu só busca aquilo que tu não tem. Mas quando tu tem, tu descansa. Por isso você tem que descansar. Deus te deu essa palavra toda para você. Deus te deu uma semente para você semear e ter o que você quiser na tua vida. Mas pelo amor de Deus, comece a regar. Plante aquilo e comece a regar. Vele com ações de graça a semente que você semeou. Aleluia. Sabe por quê? Eu amo estas coisas. E se você observar, em Lucas capítulo 8, versículo 11, quando Lucas fala da parábola, ele diz assim: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Aleluia. E eu quero dizer, a riqueza, ela é um dom de Deus. Mas você não sabe cultivar aquilo. Quando a Bíblia diz que você ora e rega aquilo, você velando com ações de graça. Gente, você quer ver uma pessoa pobre? Você quer ver uma pessoa desgraçada? É uma pessoa que tem no seu vocabulário só coisa suja, só coisa da vida dos outros, só maledicência. É uma pessoa pobre, uma pessoa suja, uma pessoa vulgar, uma pessoa que não tem nenhum favor de Deus. Mas tu quer ver, e aquela pessoa que só murmura, que só reclama, que só ignora, que só fala mal, que só zomba, é uma pessoa desgraçada. Mas tu pega aquela pessoa que é feliz, com o que tem, com o pouco, ela agradece a Deus, ela louva o Senhor, ela chega na igreja feliz, ela agradece a Deus pela vida do irmão, ela não é invejosa. Agora tu pega aquela pessoa que só olha, que camisa bonita, irmão Alejandro, onde é que tu comprou? Qual foi a loja? Quanto tu pagou? Entende? Onde é que tu comprou? Qual foi o site? Foi na Shopee? Entendi, eu vou comprar um igual. Gente, nós temos muito mais. Deus fez cada um individual, gosto de cada um. Gente, o nosso nariz, 8 bilhões de pessoas no mundo não é igual. Nossa digital não é igual. E se nascer mais 10 bilhões de pessoas não vai ser igual. Sabe por quê? Porque Deus fez você individual, diferente. E Deus gosta que você seja essa pessoa diferente. Mas Deus sabe o que Ele quer? Ele quer que você seja o quê? Agradecido. Agradecido em tudo. Tudo. Mas deu ruim essa semana, pastor, mas graças a Deus, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Eu fui chamado, eu vou agradecer, Pai, obrigado. E a coisa interessante que Deus gosta, sabe o que é? Quando eu não tinha o meu sítio ainda, o irmão Valdomiro conhece lá o irmão de Djalma, vários de vocês conhecem. Quando eu fui na casa dele para comprar do pai dele o sítio, o pai dele vendeu para o pastor dele, que era da Assembleia de Deus. Eu ia comprar por 30, ele vendeu por 70, tudo bem, não tem problema na época, né? E aí o irmão de Djalma estava desesperado, pastor e tudo, o que é que eu vou fazer? Agora meu pai já vendeu, eu disse, não tem problema, querido. Se Deus, olha a minha palavra, se Deus achar que eu mereço, Deus gosta disso. Deus se agrada disso. Lembra da mensagem de aproximação a Deus? Eu estou dando semente para vocês. Lembra da mensagem de aproximação a Deus? Como que você se aproxima de um juiz? Como que você se aproxima de um advogado? Como que você se aproxima de um presidente? Se você tem uma maneira para se aproximar da rainha, do rei, como você tem que se aproximar dele? Lembra da Esther? Como é que ela se aproximou dele? Depois de 3 dias de jejum, e o cetro foi estendido, e o que o rei disse? Até a metade do meu reino eu te dou. Se Deus se agradar de ti, gente, não tem.
E o que nós temos que fazer? Ô Abraão, Senhor, se o Senhor se agradou de mim, não passe. Não passe da minha casa. Entra, se o Senhor se agradou de mim, não passa. Senhor, eu não sou merecedor, mas se o Senhor achar que eu sou, se o Senhor se agradar de mim, Senhor, eu disse, irmão, Djalma, não te preocupa, porque se Deus achar que eu mereço, um dia eu vou ter um sítio aqui. E o sítio que eu tenho é na frente da casa do irmão Djalma, é do lado daquele que eu ia comprar. E passou anos, eu não quis comprar, porque o próprio pastor veio me oferecer para mim vender. Esse nosso Deus, ele disse, não, tu não merece só um, tu merece dois. Eu não quis. Vocês me entendem o que é você chegar na maneira que Deus quer que você chegue? Agora não vem para cá dizer, o Senhor não me deu, e porque olha só, não, reclamar. Gente, Deus não gosta de reclamar. Deus não gosta de reclamar. Não, olha, lá vem a mulher de Jó reclamando, mas o que é que Jó diz? Deus me deu, Deus levou, louvado seja o seu nome. Aleluia! É assim que se comporta um cristão, é assim que se comporta um filho, uma filha na fé em Cristo Jesus. Senhor, se o Senhor não me deu é porque eu não mereço, então está tudo bem, eu vou procurar melhorar, Senhor. E se um dia o Senhor achar que eu mereço, aqui estou pela tua graça, porque eu verdadeiramente não mereço. Pronto, e eu te digo uma coisa, quando a Sirofenícia não merecia, ela conseguiu, através da sua humildade, reverter o coração de Deus. E Deus deu para ela o que ela não merecia. Você quer conquistar? Conquiste dessa forma. Não chegue orgulhoso, não chegue soberbo, não chegue com razão, não chegue com nada. Seja aí, não é só no altar. Não é só diante de Deus. Você quer ser assim para Deus, seja diante dos filhos dele. Porque não adianta você querer ser assim para Deus e ser ao contrário para os filhos dele, porque ele te conhece o teu coração. Você é humilde para Deus assim, mas lá para os filhos dele você é soberbo, você é orgulhoso, você não te humilha, você não respeita, você não honra. Para Deus não vale nada. Por quê? Porque se você disser que ama Deus e aborrece o teu irmão, você é o quê? Mentiroso. Como pode você dizer que ama a Deus que não veja e aborrece o teu irmão que vê? Estou te dando semente. Semente para você plantar. Você está no mercado. No mercado do céu, no mercado da glória, no mercado da eternidade. Você vai sair daqui e vai pegar a semente da prosperidade e vai plantar. A semente da riqueza e vai plantar. A semente da tua conta no banco e vai plantar. A semente do teu salário no teu trabalho e vai plantar. Não é uma questão de mágica, não. Você vai plantar. Você quer a semente da alegria no teu lar, você vai plantar. Aí você sabe, tem gente que planta a semente da alegria no lar e depois fica dando sopetão. O marido chega em casa, isso é hora. Tem marido que chega em casa, a mulher tem um monte de problema, que é normal, hoje em dia. A primeira coisa que ela vai fazer é contar os problemas para o marido. Se ele chegou em casa cansado, eu estou te dando semente, mulher. Se ele chegou do trabalho, não fala de problema para ele, pelo menos na primeira hora, ele quer descanso. Ele está chegando no lar, ele está chegando em casa, ele quer descanso. Ele acha que a casa dele é o lugar de descanso. Ufa, estou agoniado para ir para casa. Pelo menos é o que eu penso. Mas se ele chega em casa e a primeira... Porque é o teu filho... Porque... Lembra o irmão Brana quando ele chegou de viagem e a irmã Meda reclamou? Do José? E que a Rebeca estava fazendo bagunça? Porque também eu tenho sido pai e mãe nessa casa. E pá. Problema. Ela não foi prudente. Ela não foi sábia. E vocês sabem que a mulher sábia, o que ela faz? E a tola? E quando você chama ela de, ô meu amor, amor o quê? Amor é agora? Gente, nós precisamos plantar a felicidade, mas cuidar dela. Cuidar nas palavras, cuidar no que falamos,
cuidar no que mencionamos. E aí, se o homem se ofende, eu quero dizer agora uma coisa para vocês, homens: a mulher é 10 vezes mais sensível. Fala algo duro para ela, já era. Se bem que hoje em dia tem muito homem mais frufruzinho do que às vezes mulher. Mulher às vezes mais, né? Tem homem muito mais sensível do que as mulheres. Mas a mulher, ela se ofende muito mais, 10 vezes mais do que o homem. Então cuida nas palavras, cuida no que você diz. Eu na minha vida de 40 anos de casado que eu fiz esse ano, 40 anos de casado que eu fiz esse ano, em janeiro, eu já estou muito calejado. Porque o que eu já vi nessa vida, em tudo, de famílias, de casais, de lares, de jovens, já casei, entende? Já participei de separações, de divórcios, de tanta coisa. São 40 anos de casado e 30 anos de ministério. E Deus, pela sua misericórdia, tem me feito eu ver tudo isso. Mas estou ali, tentando ainda defender as famílias e os lares e os casais. Tentando defender o que resta para o rapto. Tentando defender esses demônios da era de Laodiceia que estão tentando destruir as famílias, tentando destruir os lares. E você tem que ter semente para plantar no teu quintal. E o teu quintal precisa ser cuidado por você, regado por você, vigiado por você. E hoje eu dou graças a Deus pela minha família que tenho. Domingo estavam todos na ceia, menos o João Marco, que saiu para atender um... Eu acho o meu filho, ele tem um coração tão grande, que se ele vê um colega dele em problema, ele ajuda. Se ele tiver uma coisa, ele reparte. Ele é muito bom para essas coisas, entende? E ele acabou de sair da ceia para socorrer um amigo dele que estava empenhado. Eu disse, não faça mais isso, meu filho. Mas a minha família estava tudo lá na ceia, pela graça de Deus. E o que eu quero? Eu quero que você e a tua casa, a tua família, estejam unida em Cristo. Amém. Mas você precisa pegar esta semente de Deus. E eu quero Deuteronômio 22, 9. Deuteronômio 22, 9. Podemos ir mais um pouquinho? O João, as minhas filhas assim, às vezes o pai vai lá para o púlpito e fala de nós, e nós ali, nós se envermelhamos. Elas sabem como eu sou, né? São assim mesmo. O irmão Branham nunca escondeu nada da sua família, ele falava tranquilamente, mas nunca é para ofender. Meu filho sabe o quanto eu amo ele. Deuteronômio 22, verso 9. Colocou lá, irmã? Deuteronômio 22, verso 9. Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente. O problema está aqui, ó. É que você está semeando a semente da fé e da dúvida junto, e daí vai crescer híbrido, não vai funcionar. Para que não se degenere o fruto da semente que semeares, e a novidade da vinha. Aí está o segredo. Ei, não se semeia semente misturada. Por que Deus colocou, aqui vai para as jovens agora, mocinhas, meninas e jovens, os mocinhos, não se pôr um jugo desigual. Casar um crente com uma incrédula é semente. Casar uma crente com um incrédulo é duas sementes que não vai degenerar o fruto. Deus só não quer que o teu fruto degenere. Por quê? Porque Deus te chamou. Ele disse, ó, eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Ei, você não quer que o teu fruto permaneça? Então não semeia semente misturada. Não semeia incredulidade junto com fé. Jogue fora a incredulidade, jogue fora a dúvida. Leve para a tua casa fé na palavra. Se alguém vir para você, mas não é bem assim. Ei, Satanás, serpente, é assim. Mas o exame, não, eu creio na palavra de Deus, ela é a semente verdadeira, eu vou regar. Semear com ações de graça, obrigado, Jesus. Regar com ações de graça, velar com ações de graça, obrigado, Jesus. Aleluia. E esta semente
esta semente que Deus plantou em Gênesis 1, versículo 11. Gênesis 1, versículo 11. Ela vai produzir conforme a sua espécie. Aqui. Jesus, me ajuda então. Me dá graça. Ei. Porque o que acontece? Eu não sei o que eu fiz de errado. Por que eu estou passando por isso? Oh, tu não vai plantar milho e colher melancia. Tu não vai plantar picão e colher rosas. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua... Ai, eu não sei por que eu estou passando isso, meu Deus do céu. Volta lá atrás. A palavra é o quê? Uma semente. Joga tudo o que quer para fora. Quem fala o que quer, quem semeia o que quer, colhe. Então, nada vai sair do teu bolso. Ah, mas eu tenho aqui o que eu comprei no mercado do céu, eu tenho aqui o que eu comprei no inferno. Qual delas que tu vai jogar na terra? Tu tem um alforje cheio de semente. Uma do inferno e outra do céu. Qual é que tu vai jogar na terra? É você que sabe, não é eu que semeio. Ei, não é eu que semeio para você, é você que semeia para você. Deus não te obriga a plantar, mas a colheita se faz necessária. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. Ei, lá tem um Caim, lá tem um Abel, a serpente injetou uma semente no útero, nasceu um Caim, era a espécie dele. O Adão, então, jogou a sua semente e nasceu um Abel, era a espécie dele. Manso, humilde, morre no altar e oferece um cordeiro. Aleluia. O outro, um animalesco, bruto, radical, cruel, ranzinza, faz o que quer, não se importa com nada, Deus fala, ele não está nem aí. Mas é cordeiro, não interessa, que coisa mais feia, eu vou fazer isso aqui, eu faço do meu jeito. Deus não quer do teu jeito. Deus não quer do meu jeito. Deus quer do jeito dele. Aí vem e mata o seu irmão. Era a semente, era a vida. A vida que estava naquele homem era morte. O que estava naquele indivíduo era morte. E ele matou seu irmão. E aí quando Deus vai ter com ele as suas características, a semente que ele tinha é: sou eu o guardador do meu irmão? E Deus é tão misericordioso, tão misericordioso. O que Deus diz para Caim? Oh, se tu vem e tu oferece de acordo, eu tinha te recebido, rapaz. Eu tinha te recebido, eu recebi a tua oração. Não é porque tu é joio que eu não recebo o teu glória a Deus. Não é porque tu é joio que eu não recebo o teu aleluia. Eu recebo o teu louvor. Não é porque tu é joio que eu não venho receber. Não é porque tu é o padre Fábio de Mello, não é porque tu é o padre fulano, não é porque o padre assim, eu recebo a tua adoração. Não é porque tu é o Elvis Presley, eu recebo a tua adoração se tu me adorar da maneira certa. Aleluia. Deus é assim. Mas a semente que está neles é morte. E não se importa com o próximo, não se importa com o irmão, não está nem aí. Semblante do Caim era o quê? O semblante dele era descaído. Tem gente que é chamado de beisola. O Caim deveria ser desse. Porque sempre emburrado. Sempre reclamando. É a semente que está na pessoa, que está no indivíduo. E Deus colocou, gente, uma semente em você. Gente, a semente que Deus colocou em nós, de amor, de paz, de gozo, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fé, de mansidão, de temperança, de felicidade, de humildade. Sementes que produzirão, e Deus, Ele quer
Ele quer, sabe o quê? Você não pensa que Deus vai chegar e vai olhar e vai dizer, tadinho. Deus não disse assim para Eva, tadinha da Eva. Não. Deus chegou e disse, eu te dei 5 para ti. Cadê? Está aqui mais 10, Senhor. Bom de montão. Te dei 2 para ti. Cadê? Está aqui, mais 2. Ótimo, maravilha. E tu? Eu escondi, enterrei. Falei, tu não sabia que eu colho onde eu não planto? Tu não sabia que eu sou severo? Por que tu não colocou pelo menos no banco para correr juro? Não produziu nada. Deus te deu sementes através da sua palavra. O que você vai produzir? Você tem que produzir amor. Você tem que produzir felicidade. A atmosfera da tua casa tem que ser mudada a partir de você. Como assim? A palavra é uma semente? É ou não é? Está tudo brabo. O que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 15? A palavra branda, a semente boa, desvia a má. A semente boa mata a má. E Deus quer isto. Deus quer você plantando coisas boas. Veja. Mais um versículo aqui. Mais um versículo aqui. 1 João 3,9. 1 João 3,9. Eu quero ler isso aqui devagarzinho para vocês. Deixa eu sentar aqui, né? Para mim não... Porque eu tenho mais um culto hoje, vocês não se esquecem. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, correto? Mas por quê? Mas por quê? Porque você que é a terra, é boa, deixa a terra ali sozinha, ela vai ficar ali sozinho milhares de anos e não vai ver nada, só terra. Deixa você sozinho. Deixa você sozinho, sem vir na casa de Deus, sem a palavra, e eu quero ver você ficar ali. Ele não permanece em pecado, por quê? Porque a semente de Deus, a palavra, permanece em você. Porque é nascido de Deus. Gente, eu quero que essa semente seja colocada em terrenos que produzam, que tenham vida. E quem vai trabalhar nesse terreno não vai ser eu. É vocês. É cada um na sua casa. É cada um na sua vida. É cada um no seu trabalho. É cada um no seu serviço. É regando, é dobrando o joelho e dizendo, Senhor, muito obrigado. Muitas vezes querendo dizer, Senhor, eu não aguento mais. Muitas vezes querendo dizer isso, mas não diga. Não diga, porque Deus não gosta, Deus não patrocina nenhum fracasso. Deus só patrocina vitórias. Deus não gosta de covarde. Deus não aceita esse tipo de conversa na presença dEle. Porque Ele não existe trevas nele, é só luz. Não existe derrota em Deus, é só vitória. E Deus quer que a sua semente, os seus filhos sejam iguaizinhos a Ele. E Ele dá um potencial para você ser assim, gente. Eu me lembro uma vez que eu estava em casa, eu tinha um culto de evangelismo. Na Sanga da Toca, eu morava numa casinha amarela. Fazia um ano que eu estava ali no trabalho, e ali, não fazia um ano ainda, fazia uns 4 meses que eu estava no trabalho, e eu tinha vindo para um trabalho que dava 120 reais de dízimos na época, e eu estava ali pagando 70 reais de aluguel e 120 da igreja. Aí você diz assim, essa conta não fecha, pastor. Não, com Deus nunca fecha, você nunca vai encontrar essa matemática, que você ganha tanto e você consegue pagar tanto. É muito difícil isso. Com Deus é diferente. Ele sempre multiplica de uma forma que você não entende. Mas o pior disso, e se eu chamar um ancião de 88 anos hoje, o irmão Cláudio, ele pode contar a minha história, porque ele conhece desde quando eu comecei do lado da casa dele, morando do lado da casa dele. Ele pode contar a minha história. Vocês talvez não conheçam ele, mas o irmão Valdomiro sabe. Ele é um ancião que está desde o início da obra comigo. Irmão Cláudio de Souza, 88 anos de idade.
Eu cheguei ali, ele tinha 59, 60 anos. E ele assim... E ele às vezes chegava lá em casa, ó, pastor, trouxe um pouco de aipim para você. Muitas vezes ele ia lá, eu ia no meio da roça de mandioca dele, tinha um eucalipau, e como eu morava ali perto, eu ia lá para aquele eucalipau e lá eu ficava orando. E muitas vezes ele estava na roça, ele chegava por lá, ele me encontrava lá de joelho dobrado orando. E às vezes eu ia ajudar ele ali na roça. E naquele dia, eu tinha marcado um culto na minha casa. E a Terezinha disse assim, Dival, eu fiz o último arroz hoje, ao meio-dia. E a Débora e a Priscila estudavam num coleginho do lado de casa. E eu disse, tá bom. E naquele dia, para vocês entenderem a gravidade da situação, o pastor que tinha me trazido para ali tinha uma farmácia. E ele passou na minha casa e falou com a minha esposa e disse, irmã Terezinha, fala para o Dival que eu quero dar um emprego para ele, lá na farmácia. Aí ela disse, mas o Dival está trabalhando, tem muita coisa para ele fazer no campo, ele está na Praia Grande, ele está em Torres, ele está na Serra da Pedra, e tudo, tem irmãos lá e tal. Aí ele disse, mas ele tem que trabalhar, senão vocês não vão conseguir nem comer. Aí a minha esposa disse assim, mas o Dival tem muita fé. Aí ele disse assim, mas fé não enche barriga. E aí eu chego em casa, ela diz assim, Dival, eu fiz o último arroz. E ela me conta a história. E aí, vocês sabem o que é o diabo trabalhar numa cabeça? Talvez você nunca passou por isso, talvez você não sabe o que é isso. Mas simplesmente eu disse, encheu a barriga de Israel no deserto. Encheu a barriga de 5.000 homens. E vai encher a nossa. Pode descansar. E vocês sabem que depois do culto se faz um lanche, né? Quando vem as pessoas no culto, se faz um lanche, um cachorro quente, alguma coisa, mas nós tínhamos comido o último arroz. Como é que ia fazer de noite? A irmã Maria, o filho dela é diácono hoje na igreja, o irmão Jessé, com a esposa. O genro dela, o irmão Edanuíra, é diácono na igreja de Florianópolis, a irmã Cláudia. E a irmã Maria, ela tinha uns 7 filhos, e ela ganhava pensão, e a pensão que ela ganhava era de alimento. E ela tinha juntado as pensões, que ela tirava o dízimo das pensões, das cestas básicas, e colocou tudo numa sacola. E o irmão Toninho, que tinha uma Brasília verde, vieram o culto, e a irmã Maria, passou lá na casa da irmã Maria para trazer a irmã Maria. A irmã Maria disse, irmão Toninho, pega aquele saco de comida ali que é para levar para o pastor que é dízimo. Ela chega lá no culto com aquele saco desse tamanho de tudo que tu imaginar. Desde café, arroz, azeite, tudo. Eu digo, eita, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando chegou aquilo, eu chorei. A minha esposa chorou e disse, olha aí, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. A gente pode fazer com o que veio, pode fazer uma jantinha para eles. O pessoal que vieram no culto, tivemos o culto. E Deus, Ele é assim. Mas ele muitas vezes te deixa você chegar nesse nível. Ele deixou a viúva pegar o último. Ele deixou a outra lá, quase que os filhos ir preso. Ele deixa chegar ali na beiradinha, deixa chegar no fundo do poço. Para ele ser aquele socorro bem presente. Na hora da angústia. Ele te dá sementes. Ele te dá sementes. Se você tem a semente dele, aí você vai tomar isto e vai começar a regar diferente. Se vir um sentimento de reclamação, se vir um sentimento de ingratidão, expulse isso que é uma semente errada. A ingratidão é uma semente errada. O desrespeito é uma semente errada. A murmuração é uma semente errada. Que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Porque são sementes torpes. São sementes vulgares. São sementes que produzirão gangrena,
como Emineu e Fileto, produziam gangrena, porque eles semeavam gangrena. Eles semeavam palavras distorcidas, discórdias. Então não jogue palavras más, palavras inadequadas. Não jogue semente em coração de ninguém. Entende? Eu digo uma coisa, sabe por que eu não levo nenhuma sujeira no meu sangue? E eu estava escutando algo a respeito disso, e o irmão Brana, ele diz assim, ó, quando os discípulos de Emaús iam no caminho, e Jesus chega e diz assim, ei, por que vocês estão tristes? Lembra? E o irmão Brana diz assim, por que vocês estão carrancudos? Sim, lembra que o irmão Brana disse? Aí o irmão Brana começa a explicar que a carranca, a braveza, joga toxinas no sangue e provoca câncer. O rancor, a mágoa, não guarde semente ruim. Pega aquela sacolinha de semente do diabo. Sei, Satanás, eu não vou sair semeando isso aqui não, tá? Hã? O quê? Tem 6 coisas que Deus abomina, e a 7ª é a que semeia, o quê? Contenda entre os irmãos. Valdomiro, tu não sabe o que o irmão Jó falou de ti. Eu estou semeando. Peguei a sacolinha do diabo, abri ela, peguei a semente da discórdia e puf, no teu coração. Tu não sabia, mas Valdomiro, o que a irmã Edilene aprontou. Tem gente que é especialista, é o mensageiro do capeta. É semeando. Ei, pegue esta semente, isso aqui. Ei, você veio no mercado certo hoje. Você está no mercado certo. Aqui você não vai encontrar semente errada. Então, o que você vai sair daqui com uma visão diferente do que Deus te dá? Você achou que Deus já te dava o carro pronto? Não. Você acha que Deus te dava a paciência pronta? Não. Você acha que Deus te dava a felicidade pronta? Não. Deus te dá sementes. A cura está pronta? Está pronta, mas Ele te dá semente. Vai, com fé, crendo, de todo o teu coração. Não duvides. E aí você vai semear e vai começar a colher. Olha, quando você começar a semear coisas boas, independente do que os outros digam, independente do que os outros semeiam, porque não é o que os outros semeiam, é o que você semeia. Você não vai colher o que os outros semear, você vai colher o que você semeia. Então só semeie coisas boas. Isso aqui. A palavra de Deus. E aí a semente sai da onde? Da tua? Deu. Se coloquem de pé. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Eu espero que nós venhamos sair daqui melhores. Melhores. E eu lhe digo, Deus conhece o meu coração. Como Deus conhece o teu. Eu jamais, porque desde quando eu li, vocês podem ficar em pé que é só eu que vou sentar. Desde quando eu li um livro intitulado Como Fazer Amigos e Como Influenciar Pessoas. Se você conseguir esse livro, pode ler, que eu te aconselho, te recomendo. Eu li 2 vezes e escutei em áudio mais uma vez, no meu carro. Mas uma das coisas interessantes que o Garnet disse, nenhuma vez que eu falei para as pessoas, ele disse, você nunca pode explorar o lado negativo das pessoas. Você tem que explorar o lado positivo delas. Se ele chegava no escritório, ele dizia, quão linda essa escrivaninha, senhor. Aonde você comprou? Quão lindo, bem colocados esses quadros. Você tem bom gosto. Meus parabéns.
Ele não tinha um espírito de crítica ácida, mas ele tinha um espírito para elevar a autoestima da pessoa. E ele disse uma coisa mais interessante: eu nunca disse aquilo com falsidade, eu sempre fui verdadeiro. Daí ele disse: sabe por quê? Se eu fosse falso, aquela palavra não teria efeito sobre aquela pessoa, porque é como semear uma pérola, pode ser muito bonito, mas não tem vida. Mas a minha palavra que eu jogava no coração da pessoa, ela era verdadeira, tinha vida, porque eu estava falando a verdade. Então, quando fale de alguém, fale a verdade. Mas se você tem algo de errado para falar dela, e teu pensamento, não fale, fique para você, mas seja verdadeiro. Então, quando você for falar, explore o lado bonito, o lado bom da pessoa, o lado positivo dela. E é o que eu tenho sempre procurado explorar da vida de vocês. Por mais pontos negativos que eu tenho, explore os meus lados bons. E eu exploro os lados bons de vocês, porque eu sei que também vocês têm. Mas eu não sou urubu para ficar vasculhando carniça. Tá certo? E tudo que eu falo para vocês é do íntimo do meu coração. Por isso que tem produzido. Por isso que tem produzido, porque o que eu falo é verdadeiro. Sabe por quê? E o irmão Brana, indo em harmonia com Hardes, com aquele escritor, ele disse: não adianta você falar uma coisa que não esteja em harmonia com o teu coração. Você crendo numa coisa e falando outra, aquilo não vai produzir nada. Então, por isso que tem produzido o que tem produzido. É porque o que eu tenho falado da minha boca é o que tem saído do meu coração. E é verdade. E que Deus continue abençoando vocês. Porque para mim é uma alegria imensa, independente de qualquer coisa. Só no olhar no rosto de vocês e ter vocês como meus irmãos, eu me sinto muito feliz. Isso é o céu para mim. Isso é a glória para mim. Isso é tudo para mim. É ver vocês bem. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos. Nós te louvamos, ó Pai. Porque em tudo, Senhor, em tudo, o Senhor tem sido bom para nós. E nesta manhã, Senhor, de domingo, é a Páscoa. O Senhor foi a primeira semente que saiu da sepultura, que brotou e hoje está uma árvore frutífera. E aqui nós estamos como frutos desta videira verdadeira. Somos os ramos que estamos dando frutos para Ti. E que Teu Espírito Santo continue com esta igreja, porque aqui é simplesmente o primeiro passo que estamos dando. Com certeza enfrentaremos muitas dificuldades, muitas tempestades e muitas lutas por esta cidade. Mas eu sei que o Senhor estará na frente. Eu sei que o Senhor estará nos dando a vitória de cada luta que enfrentarmos. E que cada irmão, Senhor, que se sentir desanimado em meio às lutas, eles possam lembrar desta semente, desta palavra, e dizer: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. E, ó Deus, olhar para Ti que não desanimou, olhar para Ti que não se entregou, olhar para Ti que não desistiu, mas que encarou até mesmo a morte por amor desta igreja, por amor da minha vida, por amor destes irmãos. Então, Senhor, que o Senhor sempre esteja ao nosso lado, nos animando e nos fortalecendo, fortalecendo o Teu povo, fortalecendo a Tua igreja, fortalecendo, Senhor, cada família, e que o Teu Espírito Santo esteja a cada lado de cada obreiro, diácono, evangelista, ó Deus, para produzir outros para o Teu reino, e que o Senhor, acima de tudo, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. O irmão Valdomiro ia orar hoje pelos enfermos, mas ele orou por todos ontem, né? Então, só se tiver mais algumas pessoas que desejam, mas aqui estamos nós, pela graça de Deus. O irmão Marco e a irmã Noah. O irmão Noah. Ah, glória a Deus. Irmão Marco e irmão Noah. Vamos orar por essas vidas? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus parabéns, né? Meus parabéns. Não tinha mais alguém de aniversário, não sei se eu vi no grupo
aniversário? Moisés, sexta-feira. Quem mais? Tinha uma menina. A irmã Tassi, tinha umas pessoas do grupo. Nós vamos orar por eles, no nome de Jesus Cristo. Pai, tantas pessoas fizeram aniversário este mês, foram colocadas no grupo da tua igreja. E também esses dois irmãos, o irmão Noah, o irmão Maicon. E nós sabemos, Pai, que é um agradecimento a Ti. É louvar o Senhor por um ano de vida, pela Tua graça em favor deles. O Senhor tem dado saúde, tem dado vida, tem dado prosperidade. Ó Deus, e acima de tudo tem dado a Tua revelação a eles. E o batismo do Espírito Santo, que o Senhor os fortaleça, os mantenha na Tua presença. E Pai, que o Senhor receba toda a honra e toda a glória dessas vidas, e nós te agradecemos pela vida deles, e que o Senhor continue abençoando eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Deus te abençoe. Então temos um hino, depois o irmão Jorge já despede a congregação, e na quarta-feira às 19h30, os irmãos daqui, né, irmão Edinho? Oração, oração, oração. E domingo, se Deus permitir, então 4 da tarde. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. O pastor falou de semente, você é um dos tais? Vamos cantar esse hino bem alegre antes de ir para os nossos lares. Eis que surge um povo forte, vencido, poder, e não teme nem a morte, nem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, dos tais, dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, dos tais, dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Esse povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguidos por levar a sua cruz, e agora revestidos com poder ao mundo sai. Poderás então dizer, sou um dos tais, dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, dos tais. Você vai semear semente boa? Então olha pro teu irmão e diz assim, um dos tais. Você é um, diga que você é um dos tais. Um dos tais. Cumprimente teu irmão em reverência, estamos despedidos. Deus abençoe.